Bom, pessoal, vamos começar a partir de hoje a revisão de um conteúdo que desde tempos outroras a gente sempre estuda, certo? Que é frações. A gente vai introduzir essa revisão com frações e vai até o conjunto dos números racionais, certo? Por enquanto, a gente vai ficar apenas com o estudo das frações. Mas antes de falar, de entrarmos diretamente no assunto fração, o que seria uma fração? A fração nada mais é do que um número, certo? É uma forma de representação numérica, só que ela é diferente porque ela representa a ideia de parte. Ela representa a ideia de parte de um todo, certo? Parte de um todo, sendo que esse todo ele foi dividido em partes iguais, certo? Então, a fração é uma ideia numérica que vem dessa questão de partes de um todo, em que esse todo foi dividido em partes exatamente iguais. Os termos de uma fração são dois. Nas frações, um número inteiro escrito na parte de cima do traço é chamado numerador. E o número inteiro escrito abaixo do traço é chamado denominador, certo? Então, aqui tem um exemplo de uma fração: 5 em cima e o 8 embaixo. O 5 é numerador, o 8 é denominador. Então, veja o seguinte: o numerador indica as partes que foram consideradas, e o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido, certo? Então, o todo vai ficar como denominador. O numerador e o denominador são os termos da fração. Esse denominador, por ele representar o todo, a quantidade de partes que o todo foi dividido, ele nunca será zero, certo? Nunca será zero. A leitura das frações. Como a fração ela é uma representação numérica específica, que a gente vê a questão de partes de um todo, a leitura das frações também tem seus nomes, certo? Assim como existe o numeral cardinal, que é 1, 2, 3 e assim por diante. Numeral ordinal, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Existe também a leitura de frações. A leitura das frações, a gente vai observar os denominadores, certo? Somente isso. Os denominadores. Dependendo do denominador, é que a gente vai realizar a leitura dele, certo? A leitura e, querendo ou não, a escrita dele. Então, veja, se o denominador é 2, a gente chama da palavra meio. Se é 3, a gente chama de terço. Se é 4, a gente chama de quartos. Se é 5, chama de quinto. É uma leitura muito semelhante aos números ordinais, certo? Então, veja, o número de cima aqui é 1. Aí a gente chama de 1 meio, que o denominador é 2. O número daqui de cima também é 1. Aí a gente chama de 1 terço. Já aqui, o número daqui de cima é 3. Aí a gente chama de 3 quartos. Daqui 5 sextos, certo? Ó, a gente pega o número de cima a gente lê de forma normal, e o de baixo é que a gente lê com essa palavra parecido com o ordinal.
Então, do 2 até o 9 tem esses nomes. Alguém poderia perguntar, e se for denominador 1? Tem alguma palavra, não sei, digamos 2 e 1. Não, quando é 1 não tem uma leitura específica, certo? A leitura específica é a partir de 2. De 2 até 9, a gente utiliza uma linguagem semelhante aos números ordinais. Ah, e quer dizer, e se for 10? Justamente, se o denominador for 10, 100 ou 1000, essas frações são chamadas de frações decimais. Se for 10, a gente chama de décimo. Se for 100, a gente chama de centésimo. Se for 1000, a gente chama de milésimo. Certo? Dependendo do número daqui de cima, o número de cima a gente lê normal. Se for 1, aí o 1 é em cima e o 10 embaixo, 1 décimo. Se for 100, 1 centésimo. Então se aqui fosse 2 sobre 100, a gente lê 2 centésimo. Certo? Agora tem o seguinte detalhe. Nos outros denominadores, 11, 12, 20, 90, 100 e pouco, 200 e pouco, a gente lê e utiliza a palavra avos. 7, 31 avos. 3, 20 avos. Certo? Essa é a maneira correta. Há uma outra maneira, que é a maneira popular. Veja que o popular nem sempre é correto. O popular é que se popularizou porque se fala. A gente lê a fração na linguagem popular utilizando a palavra sobre. Mas isso é no popular. Ele não é o correto. É só um popular. Tipo, 5 dozeavos. Essa é a leitura correta. A leitura popular seria 5 sobre 12. Certo? Essa é a maneira popular. 2 centésimo. Aí seria 2 sobre 100. Certo? Mas essa é a linguagem popular. Ela não é correta, mas é uma linguagem fácil. Certo? A noção de fração é a seguinte. A fração ela pode ser representada, digamos, uma figura ou um objeto. Como é que seria? Veja aqui um exemplo. A figura abaixo foi dividida em partes iguais. Aí veja aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 partes. Certo? Total de partes 8. As partes coloridas é quem? Parte colorida é 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos parte colorida 5. A fração da parte colorida vai ser eu pegar o numerador, que no caso é a parte considerada, e o denominador será justamente o total de partes. Eu tenho que me ligar que o denominador é o que eu tenho, total. Já o numerador é tipo como que se eu quisesse, é o que eu quero considerar. Certo? Então, o numerador é o que eu quero e o denominador é o que eu tenho. Então, diante desse exemplo, complete. A região delimitada por esta circunferência foi dividida em... Tá aqui a circunferência. Quantas partes ela foi dividida? Ela foi dividida em 4 partes. Mas foram pintadas quantos? Foi pintadas aqui 3. Então, 3 partes. Como é que eu vou escrever a fração dessa parte pintada de amarelo?
O 3 será numerador e o 4 será denominador. Aqui temos um exemplo, por exemplo, aqui, digamos, em relação a estes círculos. Em relação a estes círculos, nós percebemos que esse círculo não foi dividido. Então, como é que a gente representa? A gente representa como um inteiro. Aqui o círculo foi dividido em duas partes, mas cada parte representa quanto da fração? Cada parte. Essa parte aqui representa, vai ser 1, porém foi dividido em duas partes no total. Aqui foi dividido em 3, aqui foi em 4, em 5 e em 6, certo? Cada parte tem a sua representação, ok?